Eu quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito de um tema que é um tema muito... eu creio que esse tema ele ocupa essa doutrina, a doutrina da salvação, ela ocupa um lugar central na fé cristã, porque ela é central em toda a revelação e providência de Deus para nós. Esse tema eu preguei aqui em maio de 2017, e eu volto ao mesmo título, só que com o número 2, não é porque eu tive o primeiro em 2017. Hoje eu quero pensar com os irmãos na graça, como um mergulho na bondade de Deus. Irmãos, eu ouvi esse título alguma vez, eu não lembro, já procurei todos os livros que eu tenho em anotações, até para fazer menção ao autor que desse título, ou desse tema, mas eu não encontrei, porque eu comentava com a irmã Josânia dia desses, e eu tenho aqui hoje também o meu amigo pastor Albertino, que lê muito, né? E muitas das vezes nós ficamos com textos que nós ficamos em dúvida se foram criados por nós, se aquele texto, eu não sei se acontece com o irmão a mesma coisa. Então hoje eu quero pensar com os irmãos a respeito, com a amada congregação a respeito disso. E eu entendo, irmãos, que a graça ela não pode ser entendida como uma permissão para a libertinagem. Uma vez que o homem é salvo pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. O profeta Isaías, ele, no capítulo 51, se não me falha a memória, 51, o capítulo 50, digo, versículo 6. 51, 6. Não, é 51 mesmo, 51, 6, ele diz: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Atentem, irmãos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Nós temos muitos grupos que entendem que a salvação ela se perde, e essa ideia, e talvez por isso essa ideia da permissão para a libertinagem, o texto de Isaías, a palavra de Deus, ela nos mostra que essa ideia é completamente contrária ao Evangelho. A graça do Senhor não nos deixa permanecer no pecado, antes ela nos livra do poder do pecado. O pecado atrapalha muito a nossa vida, atrapalha a nossa comunhão com Deus, e faz com que a obra da santificação, essa obra que o Senhor vem realizando na vida de cada um de nós, ela fique enfraquecida. O pecado, ele causa uma tristeza imensa na vida daqueles que estão em pecado. O pecado afasta o homem do próprio Deus, afasta o homem, às vezes, do nosso relacionamento com a igreja, do nosso relacionamento, às vezes, com a nossa família, porque o pecado, ele é algo abominável, o pecado é destrutivo. Aqueles que estão mortos para o pecado e o poder governante do pecado, nunca mais deveriam querer viver nele. João, na sua primeira carta, ele faz esse comentário. E é preciso nós termos consciência profunda de que se está vivendo o absurdo do pecado e decidir por uma vida diferente daquela que se está vivendo até então. É necessário que as pessoas aqueles que estão envolvidos no pecado, aqueles que estão vivendo no pecado, eles tenham esse entendimento, esse sentimento. E esse sentimento só vem quando Deus, na sua infinita misericórdia, ele toca no coração do pecador, ele alcança o homem pecador e faz com que o homem olhe para a sua vida, olhe para a sua condição diante do Senhor, e ele possa entender
que ele precisa mudar suas atitudes, ele precisa mudar de vida, ele precisa viver uma nova vida, porque o pecado ele deve ser levado a sério. Ele não pode ser levado como muitos têm levado, ou deixado que ele seja algo natural na sua vida, e entre naquele conceito de que deixa o pecado me levar. O jovem da parábola, ele nos dá essa noção, ele mostra que ele viveu essa condição, no momento em que ele ali teve a consciência profunda de que ele estava vivendo uma vida absurda, uma vida que não valia a pena ser vivida. O texto diz que aquele jovem, ele tinha tudo de bom na sua casa com seus pais, ele tinha uma família que cuidava dele, ele tinha um lugar bom para viver, e de repente ele dá na cabeça dele de seguir e viver a sua própria vida, viver do jeito que ele achava que, como muitos têm achado, que vale a pena viver. E ali aquele jovem então, ele saiu pelo mundo, e diz a palavra de Deus que ele viveu todos os prazeres que ele poderia viver. E esses prazeres que ele poderia viver tinham um preço, e o preço foi a sua fortuna, o seu dinheiro, e ali ele perdeu tudo que tinha e passou a viver com muita dificuldade. E ali então ele reconheceu, ele entendeu que ele tinha que levar o seu pecado a sério. Ele não podia continuar vivendo da mesma forma. A graça de Deus, irmãos, é um dos temas mais difíceis do Evangelho, por uma razão que todos nós, muitos de nós talvez não tenhamos ainda parado para pensar, mas é uma das razões que leva a esse tema a ser um dos mais difíceis do Evangelho, é que ele esbarra no orgulho do homem. Porque ao pecador não convém um sistema religioso que lhe roube a parte ativa na salvação. Nós vemos que muitas pessoas vivem naquela condição de que eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu faço bem para todos, então eu faço a minha salvação, ela está condicionada à parte ativa. Os sentimentos humanos, eles são muito sensíveis quanto ao merecimento e ao elogio. Então, por eu ser bonzinho, por eu fazer coisas boas, por eu dar muitas esmolas, eu recebo muitos elogios e, consequentemente, eu tenho por merecimento a salvação. Eu tenho por merecimento o céu. E as outras áreas da minha vida? Como fica? O reconhecimento, ele é extremamente apreciado. Quem não gosta de ser reconhecido por algo que faz? E quase todos estão infectados de alguma forma pelo vírus do orgulho e da exaltação. Por isso é relutante aqueles que assim têm esse entendimento aceitar uma salvação na qual o homem é apenas o agente passivo. Ele só recebe. A salvação, ela é oferecida por Deus, ela representa um tiro na vaidade humana, porque ao comparecer diante de Deus, a criatura não encontra outro arrimo além daquele que é oferecido pelo Senhor, a sua maravilhosa graça. A graça de Deus, ela é produto de um coração que ama e que se move para resgatar o objeto desse amor. E esse amor, e esse coração que ama e que se move para resgatar o objeto desse amor, ele entregou o que ele tinha de melhor por aquele que ele ama, que somos nós. Deus entregou o melhor que ele tinha para que nós fôssemos resgatados da condição que nós vivíamos, para que nós tivéssemos novamente o nosso relacionamento com ele restaurado, a partir do momento em que esse relacionamento, a partir do momento em que essa quebra aconteceu
lá no Éden e fez com que o homem se afastasse de Deus, fez com que o homem vivesse uma condição que não era a condição prevista por Deus para ele, porque como o jovem da parábola lá no Éden, eles tinham o melhor, o casal adâmico, eles tinham o melhor que se pode imaginar, tinha tudo de bom. Até o próprio Deus, quando terminou a criação, terminou de criar todas as coisas e criou o homem, ele disse que tudo era muito bom. Eu fico imaginando, irmãos, o tudo muito bom para Deus. Se o tudo muito bom para Deus, para nós era maravilhoso, era algo que não se pode imaginar. E ali a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus, apesar da desobediência do homem, apesar do homem se afastar dele, apesar do homem criar aquela condição que fez com que ele fosse expulso do lugar que Deus havia preparado para ele, que ele considerava muito bom, Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, ele buscou resgatar o homem para ter de novo um relacionamento com ele. E para ter esse relacionamento com ele, foi preciso que ele entregasse o que ele tinha de melhor. Ele desse o seu filho em sacrifício para que nós pudéssemos sermos novamente, termos, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a partir do momento em que nós passamos a viver de acordo com a vontade do Senhor, nós temos o nosso relacionamento com o Senhor restaurado. A graça, ela é o único padrão de mensuração através do qual nós podemos nos atrever a chegar ao trono de Deus e dirigir-lhe a palavra. Não há nada de bom em nós, não há nada que possa ser aproveitado em nós, não há nada que nos autorize a chegar a ter tamanho atrevimento, o atrevimento de chegar diante do Senhor, chegar ao trono de graça de Deus, da graça de Deus, porque as nossas boas ações não são tão boas assim. O profeta Isaías diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. O melhor de nós ainda é podre para Deus. Tudo o que nós acreditamos ser bom pode apenas produzir farrapos de justiça, como diz o profeta. Ninguém será justificado pelo bem que faz ou deixa de fazer, porque executar boas obras, ser bom, é dever de todo cidadão. Todos nós devemos executar boas obras, ser bons, ser pessoas educadas, ser pessoas que amam o próximo, ser pessoas que estejam receptivos e alegres a fazer com que as pessoas também sejam alegres e receptivas como exemplo nosso, e nós sejamos exemplo para eles. A graça de Deus e seu favor é que nos asseguram acesso ao trono celeste. Sem a graça, nós nos tornamos, desculpem a expressão, irmãos, seres desgraçados. Somente o Evangelho é detentor da salvação pela graça. Nenhuma outra religião possui tal sistema de resgate. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, num texto muito conhecido e muito pregado durante esses dias na nossa igreja, que fala sobre a graça, o apóstolo, no capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, ele nos dá esse entendimento. Ele fala a respeito daquilo que Deus faz por nós, da forma como Deus nos trata, da forma como Deus cuida de cada um de nós. A graça de Deus, ela nos cura e restaura. Ela nos mostra quem realmente nós somos. Ela nos mostra quem Deus é. Ela nos mostra que nós só nos achegamos a Deus por confiar na sua graça. E o Senhor trata a todos na base da sua graça, da graça. A graça de Deus nos cura, nos restaura. Ela nos mostra quem nós somos e quem Deus é. Apenas pela graça podemos receber o bem de Deus e a oportunidade de nos achegarmos ao Senhor e a Jesus Cristo.
o único caminho que conduz à salvação. Por mais que as pessoas busquem caminhos, assim como o dito popular, que diz que todos os caminhos levam a Roma, e alguns dizem existir caminhos para a salvação, que todos os caminhos levam a Deus. Eu creio que os irmãos, amados irmãos, já devem ter ouvido isso, pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus, Deus está para receber a todos, mas Ele recebe a todos que entendem, todos que compreendem e que aceitam seu senhorio, todos que buscam andar de acordo com a sua vontade, todos que aceitam andar de acordo com seus preceitos e vivem para Ele. A única forma de escapar do inferno, de vencer o domínio do pecado, é unir-se àquele cuja morte na cruz satisfez a justiça de Deus. Jesus Cristo foi o único que fez isso. Jesus Cristo satisfez a justiça divina, pois Ele tinha plenas condições de fazê-lo. Por que Ele tinha plenas condições de fazê-lo? A Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu sem pecado, nascido sem pecado. E diz a palavra de Deus também que Ele assim se manteve durante toda a sua vida. E diz também que Ele triunfou onde o casal Adão fracassou. Libertos do pecado, nós somos transformados em servos de Deus, submissos à sua vontade e possuidores da vida eterna. Ganhamos em Cristo uma nova vida, livre e eterna. Isso é graça. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que precisamos, a igreja de Cristo, ela precisa reconhecer que Jesus Cristo, que o Senhor é o nosso Salvador realmente. Não viver como muitos estão vivendo, viver uma vida entendendo que a graça do Senhor nos permite viver de qualquer forma, que a graça do Senhor, como nós falamos desde lá no início, é uma permissão para que nós vivamos uma vida descompromissada com o Senhor, porque Ele, o Senhor me ama, o Senhor é o Senhor da graça e da misericórdia, o Senhor não vai me deixar desamparado, o Senhor não vai me deixar viver uma vida distanciada dele, somente porque eu dou uns deslizes de vez em quando. Não. A palavra de Deus, ela nos orienta a nos buscarmos, nos afastar totalmente do pecado. Podemos pecar? Podemos. Mas se pecamos, nós temos aquele a quem recorrer. E o melhor que nós fazemos é buscarmos viver uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de compromisso com a palavra de Deus, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de oração, buscando, pedindo sempre ao Senhor que nos dê condições de viver nesse mundo, mas não compactuar com as coisas que esse mundo produz, com as coisas que esse mundo orienta-nos a fazer. Que Deus, Ele aplique em nossos corações a sua palavra, a sua vontade, e que todos nós sejamos sempre obedientes a viver de acordo com aquilo que o Senhor quer, com a forma como o Senhor deseja que os seus servos vivam. Que Deus, mais uma vez digo, a todos abençoe, que Deus continue nos dando e nos usando para a honra e glória do seu santo nome.